Entre agosto e setembro de 2016, o Rio de Janeiro foi palco dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão. Juntos, os eventos reuniram cerca de 15 mil atletas e trouxeram mais de 1,5 milhão de visitantes à cidade. Mas os trabalhos de preparação para os Jogos se iniciaram muito antes. Foi justamente esse processo que o projeto Preservação da Memória das Olimpíadas buscou compreender e documentar, em uma parceria entre a Fundação Casa de Rui Barbosa e a Escola de Ciências Sociais CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Foram realizadas mais de 30 entrevistas com políticos, gestores públicos, consultores, profissionais ligados à realização desse mega-evento e representantes de movimentos sociais. A candidatura da cidade à sede olímpica foi realizada em 2007 e sua vitória anunciada em outubro de 2009 em Copenhague, após derrotar as cidades de Chicago, Tóquio e, na final, Madrid. Os bastidores dessa disputa e a preparação de uma cidade são os temas desse filme. Essas candidaturas anteriores, nós tivemos Brasília, Rio, antes do PAN e antes do Rio 2016, elas são candidaturas lideradas só pelas entidades esportivas. E aí elas apresentam muitas limitações das próprias condições das entidades esportivas. O COI sugeriu ao Comitê Olímpico Brasileiro que usasse o PAN um pouco como um instrumento para aprender a fazer os jogos, né? E aí sim ir para uma candidatura olímpica com chances. O Pan-Americano entrega entre 45% e 50% da estrutura que você precisa para os Jogos Olímpicos. Então, obviamente, você pós-PAN, você já tem uma naturalidade dessa candidatura do Rio, porque o Rio já tinha dado então esse primeiro passo. O processo de candidatura dos Jogos Olímpicos ele tem duas fases. Na primeira você postula a candidatura, na segunda você é candidato. A primeira fase é uma fase absolutamente técnica, em que o COI ele expurga todas as cidades que não têm condição de fazer Jogos Olímpicos. Então só passa para a fase política aquelas cidades que o corpo técnico do COI considera que podem realizar os Jogos. E, se eu não me engano, acho que era setembro de 2007 a gente precisava apresentar a carta de candidatura. Então não teve nem muito tempo para pensar, né? Foi meio assim, vamos, o presidente Lula disse sim, o governador Sérgio Cabral naquele entusiasmo e nós já apresentamos a carta e praticamente nós juntamos o processo de prestação de contas dos Jogos Pan-Americanos com o processo de candidatura. Eles te dão um questionário, então assim, na prática você tem que responder aquele questionário. O pulo do gato é qual é a maneira mais inteligente de você responder aquilo com a coerência, porque você tem que fazer uma defesa conceitual do seu projeto. Então, assim, a gente sempre falava que os Jogos do Rio de Janeiro eram jogos da transformação e da celebração. Então, como é que esse conceito permeia todas as outras áreas? E você tem que construir um documento, que é o dossiê de candidatura, que é um documento síntese de todas as propostas, alinhavando todos os capítulos com esse conceito geral. O comitê organizador e a gente, como governo, conseguiu identificar profissionais internacionais que tinham uma bagagem grande de eventos esportivos e trouxemos esses profissionais para cá para nos ajudar.
e fez o Brasil buscar ajuda em quem já tinha ganho os jogos. A equipe de comunicação foi a mesma que ajudou Londres a desbancar o favoritismo de Paris. A equipe que deu dicas nos transportes é grega e até hoje ganha elogios por solucionar o complicado trânsito de Atenas. Essas consultorias, elas traziam o olhar do COI e de candidaturas anteriores e de candidaturas que eram concorrentes. Então nós vamos a uma candidatura com o apoio dos melhores especialistas do mundo e com uma equipe de centenas de pessoas que sabiam do que estavam falando, tinham operado um evento muito próximo. A base documental era o questionário do COI, era o que o COI exigia, junto com a experiência dos consultores internacionais. E aí o comitê trouxe também algumas pessoas que já tinham vivenciado esse processo de jogos em outras cidades. Então nós vamos para uma candidatura com uma situação completamente diferente do que a gente tinha ido 4 anos antes, quando foi concorrer para 2012, né? Com um grau de entendimento grande, porque vários desses processos que significaram aumentos de custo no PAN já eram processos olímpicos. Então a tecnologia, credenciamento, segurança, tudo isso já tinha sido feito já dentro do que o COI preconizava. Quando você passa a ser candidato mesmo, aí isso cresce, né? Essa percepção da qualidade técnica, e ela explode, porque aí você realmente está falando com os eleitores, você sai dessa fase técnica e você realmente consegue nessas apresentações ter uma percepção muito melhor dessa qualidade. Existia uma preocupação grande de engajar a sociedade brasileira. Pilar básico de sustentação de qualquer candidatura é a sociedade aprovar essa candidatura e abraçá-la. O slogan da candidatura do Rio era "Viva essa paixão", que era justamente trabalhar com essa coisa bem desse país tropical, desse país festeiro. Então a gente estruturou toda uma campanha de comunicação junto com as agências que atendiam o Ministério do Esporte, o Ministério de Ciência e Tecnologia entrou como parceiro nesse processo. Eu acho que ao longo do ano de 2009, a reputação do Rio foi se consolidando. Acho que percebeu-se que, diferente da candidatura, tinha aquela candidatura do Rio 2004, essa candidatura para Rio 2016 era algo extremamente profissional. Você tem alguns momentos em 2009, antes de Copenhague, que era importante a ida das autoridades para encontros com os representantes do COI. Eles reúnem um grupo de especialistas da confiança deles e esse grupo vai avaliar a proposta da cidade, aquilo que você escreveu no seu dossiê, se é viável. Então, o que eles fazem? Estudam o dossiê e vêm para o Rio de Janeiro armados com seu caderninho cheio de perguntas. E aí fazem uma espécie de sabatina nas autoridades brasileiras em relação àquilo que a gente está propondo. Eles fizeram uma sabatina em relação a todos os assuntos. Segurança, economia, quais eram as garantias financeiras que o país e a cidade e o Estado davam para que houvesse as Olimpíadas. A gente fechou uma parte de eventos do Copacabana Palace. A gente tinha uma sala principal que era a sala da sabatina, que era o salão nobre lá. Esse salão, ele era todo preparado tecnologicamente. Então, você tinha microfone, tinha vídeo, tinha tudo para uma boa apresentação, mas você também tinha câmeras dentro dele para você conseguir enxergar quem estava no backstage, enxergar o que estava acontecendo lá dentro. Você tinha uma sala de situação que recebia as imagens e o áudio de tudo que estava sendo perguntado e discutido na sala principal.
os técnicos estavam anotando tudo que era colocado para depois produzir os documentos adicionais que eram necessários ou trazer na fala de uma outra autoridade ou daquela mesma autoridade, se ela voltasse num segundo momento, as respostas que ficaram pendentes. O apoio da população demonstrado durante a visita da delegação do COE em maio foi determinante. Eles visitavam os estádios, visitavam as instalações já existentes, os lugares que sediariam as futuras instalações. Uma parte, vamos dizer assim, subliminar do que é avaliado é a própria organização da visita. Então, não interessa só ao COE enxergar as instalações físicas como elas estão, ou que você ali no momento da reunião responda aquilo que eles têm interesse de saber corretamente, de acordo com o ponto de vista do movimento internacional. Eles observam muito também a própria dinâmica da visita, porque isso tudo vai revelando de maneira indireta a nossa capacidade de organização, nossa capacidade de entrega. Então, isso, digamos assim, a gente não tem uma nota específica para isso, mas isso conta ponto. A imprensa achava que isso era um delírio, uma parte dos atletas e do mundo esportivo achava que isso era um delírio, né? Isso repercutiu questionamentos de Ministério Público, TCU, mas nós tínhamos, pela experiência do PAN, muito clara a necessidade de fazer uma coisa tecnicamente consistente. Não fizemos nada muito mirabolante, porque a gente também não tinha muito recurso para investir, era uma candidatura que tinha um orçamento ali estabelecido, pré-limitado. O Rio está pronto. Os que nos derem essa chance não se arrependerão. Estejam certos. Os Jogos Olímpicos do Rio serão inesquecíveis, pois estarão cheios da paixão, da alegria e da criatividade do povo brasileiro. A grande pessoa chamava-se Lula, né? Óbvio que, porque assim, todos os eleitores queriam falar com ele, teve uma agenda muito forte, né? Realmente ele teve o projeto de candidatura. A candidatura foi um projeto de país liderada pelo líder do país. Quer dizer, então o presidente da República liderava o processo num momento que o país estava muito, muito bem. O Brasil vive um excelente momento. Trabalhamos muito nas últimas décadas. Temos uma economia organizada e pujante, que enfrentou sem sobressaltos a crise que ainda assola tantas nações. E a gente percebia que o presidente Lula, ele meio que mostrava a situação que as pessoas julgavam ideal. Olha, você tem democracia, liberdade de imprensa, mercado, as empresas funcionam, tal, mas ao mesmo tempo você está tirando pessoas da pobreza, está distribuindo renda. Isso tinha um poder de sedução muito grande sobre as pessoas, né? Isso aconteceu um pouco com a candidatura do Rio. No início as pessoas nem prestavam muita atenção, não sei o quê. Quando vai chegando perto, aí o carioca, o brasileiro vai sendo tomado daquele sentimento, aquela coisa, aquela paixão, aquele sentimento fanista, não sei o quê. Hoje a preocupação do carioca era diferente. Em vez do tradicional, será que vai dar praia? A pergunta era, vai dar Olimpíadas? Mas uma delegação muito forte, né? Que você tinha Henrique Meirelles, você tinha vários representantes da sociedade civil, banqueiros, industriais, empresários, atletas, né? Realmente uma coisa de muito peso indo a Copenhague para fazer essa defesa.
nos surpreendeu que a gente começou um atrás do outro dessas possibilidades em que as várias cidades apresentavam, a ver a nossa qualidade técnica muito superior à do Japão, aos Estados Unidos, que, por exemplo, eram cidades que nós esperávamos que tivessem uma apresentação, uma força muito grande. Pues los alemanes somos los más madrileños, porque nos encanta juntarnos y celebrar cosas. Perdona, pero todo el mundo sabe que los mexicanos somos los más madrileños del mundo. O sea, mira qué sol. Cidade maravilhosa, Cheia de encantos mil. cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. City of samba and beautiful songs, deep in our soul it plays. Rio, we will love you all life long. Our happy hearts sing and say. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Nós nunca escondemos a pobreza no Rio de Janeiro, nunca se escondeu as favelas, nada disso foi escondido. Tudo isso está no dossiê e se mostrava como uma oportunidade de melhorar a vida dessas pessoas. O Rio teve sucesso na sua candidatura. Quem eram os oponentes do Rio de Janeiro em 2008? Né? Madrid, Tóquio, Chicago, ou seja, cidades de primeiro mundo, cidades desenvolvidas. Com Olimpíada ou sem Olimpíada, essas cidades sobreviveriam e não faria muita diferença. Todas as instalações estarão ligadas por um anel de transporte de alta capacidade e por uma rede de faixas exclusivas de tráfego olímpico. Daqui a 7 anos, a Barra terá sido completamente transformada. Essa fala forte de legado, ela sempre esteve presente desde do dossiê de candidatura. Quer dizer, inclusive eu acho que é uma das fortalezas para ter garantido a vitória do Rio de Janeiro. Assim, não vou falar novidade nenhuma para vocês, acho que várias pessoas já falaram isso, que o Rio de Janeiro não era favorito para ganhar. Se a gente fosse pensar bonitinho, quais as cidades estavam mais preparadas para estar vencendo esses jogos, sediando esses jogos, o Rio de Janeiro não estava na frente de algumas cidades que estavam muito mais preparadas. O outro discurso importante também, eu acho que para a vitória, é que nunca nenhuma cidade da América do Sul tinha sediado os Jogos Olímpicos. Então, na apresentação do Rio, tinha um mapa dizendo todos os lugares onde os Jogos já haviam acontecido e na América do Sul não aparecia nada, entendeu? Assim, e, na verdade, estava tudo muito concentrado no hemisfério norte, né? Então você tem o país vivendo um bom momento, os outros não. Um alinhamento é uma presença de governo muito forte. Uma história, uma motivação, um porquê trazer os jogos para essa região do planeta. O Rio de Janeiro vencendo a candidatura de 2016, você não tenha dúvida que as próximas cidades não desenvolvidas, né, ou cidades em desenvolvimento, vão se sentir encorajadas em realizar as Olimpíadas e usar os jogos como um pretexto. Eu acho que nós somos mais profissionais na candidatura do que depois nós fomos, depois que venceu os jogos. E agora, senhoras e senhores, o envelope que contém o resultado, que será levado ao presidente. Hoje eu tenho a honra de anunciar que os Jogos da 31ª Olimpíada serão sediados pela cidade Rio de Janeiro.
vai ser no Rio. Brasil! O Rio de Janeiro vai receber a Olimpíada em 2016. E é só lembrar que no dia 2 de outubro teve aquele palco na praia, aquelas pessoas todas ali em Copacabana, e aí quando ganha aquela explosão de alegria e tal, eu até me arrepio porque foi muito emocionante.